Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar o texto de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37, que trata do bom samaritano. Neste momento, ouçamos a Palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após termos escutado a Palavra de Deus, nós percebemos que Jesus hoje nos conta uma parábola do bom samaritano que revela a profundidade do amor cristão. Um amor que emana do nosso coração, da nossa experiência de vida, como resposta a Deus, mas também como resposta ao próximo. Esta parábola surge de uma grande pergunta que é feita por um mestre da lei que aborda Jesus e diz: O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Sem dúvida, tal questão também nós carregamos no nosso coração. Quais são os nossos esforços que precisam ser feitos para que possamos alcançar a vida eterna? Será que o que nós temos feito vai garantir a vida eterna? Jesus, então, nos traz a dimensão da própria lei, que já tratava do amor, o amor a Deus, mas também do amor ao próximo, baseando-se em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e em Levítico capítulo 19, versículo 18. A dimensão do amor a Deus, com todo o coração, com a alma e a força. E o evangelista Lucas insere ainda o entendimento. Então, amar a Deus com o coração, que é o centro da pessoa humana, da linguagem bíblica, com a sua alma, com a sua força, envolvendo a sua vontade, e Lucas coloca o entendimento, que seria justamente a nossa inteligência. Isto significa que nós devemos amar com todas as nossas potências, vontade, inteligência, articulando também as nossas virtudes, mas também o nosso esforço de uma experiência concreta nesta experiência do próprio amor. O amor a Deus e o amor ao próximo carregam no verbo original o ágape,
que é justamente o amor mais perfeito de doação, de entrega, de serviço. E este amor, ele era compreendido pelos israelitas que o amor ao próximo deveria ser somente a eles, a outros israelitas. Em outras palavras, fazer ou experimentar o amor ao próximo era feito só entre judeus. Isto era o entendimento na época de Jesus, que Jesus agora atualiza, mostrando para nós que o amor ao próximo não é só para pessoas da nossa mesma raça ou etnia, mas é para todo mundo. Jesus depois diz: faça isso e viverá, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverá, terá a vida eterna. Mas Jesus depois conta-nos esta parábola do bom samaritano e nos chamando a atenção, por exemplo, em que passa um sacerdote, passa um levita e vem a pessoa ali no meio do caminho, cheia de chagas por ter sido roubada, e quando na verdade há um ensinamento rabínico antigo, uma Mishnah, que falava da assistência, do valor da vida e do salvar a vida do outro, e que tanto o sacerdote quanto o levita, pessoas que tinham um relacionamento com Deus mais próximo por trabalharem no templo em Jerusalém, simplesmente na parábola não fizeram nada. Mas um samaritano que não era reconhecido como judeu, porque desde a época das invasões dos assírios, em 722, também com os babilônios, também com os povos gregos que passaram pela região, houve casamentos mistos e muitos adotaram outras religiões que não era a própria religião de Israel. Por isso, na época de Jesus, ser samaritano não significava ser judeu. Mas o samaritano, que não era judeu, entre aspas, que era discriminado, ele se torna o herói moral da parábola de Jesus. Isto para demonstrar que o próximo é sempre alguém que nós temos uma obrigação para. E ser próximo não significa que nós temos um próximo, que nós elegemos um próximo. Ele é o próximo. As pessoas são próximas. Tudo para nos dizer que o auxílio aos outros não pode estar restrito ao que nós simplesmente temos ou enquadramos. Ou seja, eu tenho um próximo, como se eu fosse definir quem é, quando na verdade todas as pessoas que se apresentam até nós, essas sim são nossos próximos. O que Jesus está realçando também nesta parábola é a dimensão do amor ao próximo. E o amor ao próximo entendido agora numa dimensão muito superior à raça, a culto, à religião ou tantas outras coisas que nós fazemos as nossas discriminações. O próximo é alguém que está, é alguém que é e que se apresenta até nós. A partir desta breve interpretação, desse breve comentário, podemos ir para duas perguntas que nos são propostas para este tema. A primeira: sou capaz de agir com misericórdia mesmo diante de pessoas que pensam diferente de mim, como fez o samaritano? O samaritano não procurou a identidade daquele que estava ali largado na estrada, que tinha sido roubado e que tinha apanhado, estava ali sofrendo. Ele não procurou a identidade, nem a cor, nem a religião, nem etc. Ele simplesmente viu um próximo e por isso ele foi ajudar. Será que a gente tem esse tipo de consciência que Jesus nos trata na própria parábola? No número 2, quais preconceitos religiosos, sociais ou culturais preciso superar para viver o Evangelho com mais autenticidade? Ser autêntico, sincero no Evangelho significa quebrar estas nossas arestas que muitas vezes nascem dos nossos preconceitos. Se nós temos a noção de que próximo é aquele que é e que está diante de nós, poderíamos então, já neste primeiro momento, eliminar todos esses, entre aspas, filtros que nós criamos para poder exercer a experiência do amor ao próximo.
Indo agora para o padre da igreja, nós temos São Gregório Magno. São Gregório Magno nos diz: uma vez que está dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como poderá ser piedoso para com o próximo, tendo-lhe compaixão, quem ainda é impiedoso consigo mesmo, vivendo na injustiça? São Gregório Magno atinge aqui uma dimensão interna de cada um de nós. Se no nosso coração há a injustiça, se no nosso coração ainda há muito espaço para a falta de conversão, se no nosso coração ainda há o espaço da não experiência do amor, da paz, como nós podemos amar o próximo? O amor ao próximo, segundo São Gregório, é algo que nasce no nosso interior para o exterior. Por isso, o ato externo de amar alguém é, na verdade, uma sinceridade, uma autenticidade de algo que eu já experimento no meu interior. E por isso, necessitamos muito de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.